Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O ministério do Senhor dá uma guinada agora, né? Porque o povo havia rejeitado o precursor do rei, aquele que tinha sido profetizado para vir antes do Messias, para preparar o caminho do Messias. E o precursor do rei foi rejeitado. Então, o Senhor sabe também que vai agora entrar nesse mesmo clima de rejeição. Por isso que ele volta para Galiléia. E no versículo 15, ela é chamada de Galiléia das Nações. Por que isso? Porque havia uma mistura muito grande de gentios na Galiléia. E o Senhor agora iria também apontar, visar a salvação dos gentios. Não só dos judeus, mas dos gentios. Nós sabemos que o Antigo Testamento previa isso, né? O Senhor veio para... Ele primeiro veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então ele seria também o Salvador das nações, das gentes. É evidente que isso ainda não incluía o mistério da igreja, mas era uma profecia dada a Israel, de que o Messias seria esse que iria salvar e reinar sobre toda a terra. Mas sobre os povos, tanto israelitas, tanto hebreus, como gentios também, que habitarão na terra no reino de 1000 anos de Cristo. Então ele voltou para Galiléia, aqui no versículo 12, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Mais uma vez aqui uma pista, não é? Porque o mar na Bíblia, ele tem o sentido de multidões, de nações. As nações em inquietação, elas têm a ver, o mar tem a ver com as nações em inquietação. E ele vai habitar agora na beira do mar. Ele vai habitar diante das nações. E Cafarnaum era também uma cidade cosmopolita, porque ela era um caminho que vinha do Oriente até o Egito. Era um grande centro comercial e caminho de caravanas que viajavam para o Egito. E aqui no versículo 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então aqui, na realidade, Israel estava em trevas, mas em trevas muito piores do que até os gentios, porque eles iriam rejeitar o seu rei e o seu Messias. Então esse povo que estava assentado em trevas eram os gentios, que não tinham esperança alguma. E o Senhor vai então se voltar para eles para buscá-los e para salvá-los. E no versículo 13... nós vemos que isso já estava previsto, né? Que ele iria para Nazaré, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, versículo 13, deixando Nazaré. Ele iria para Nazaré e depois ele sairia de Nazaré. A gente pode ler em Lucas, capítulo 4, que foi a saída dele, essa viagem dele até Nazaré, e a sua rejeição em Nazaré, que se encaixa aqui nessa passagem. Lucas 4:16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Apesar de maravilhados, eles ainda eram reticentes em recebê-lo, porque para eles ele era apenas o filho do carpinteiro. E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. Imagina o judeu escutando que Deus iria beneficiar os gentios. Eles eram muito orgulhosos de serem o povo descendente de Abraão. E agora Deus falando aqui, o Senhor falando que a preferência agora seria dos gentios. O que é isso, né? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Eles iam matar o Senhor ali. Mas não era a hora dele morrer. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Aqui nós vemos uma das coisas que são inexplicáveis, né? Como é que ele passou no meio deles? Será que ele se fez invisível? Será que Deus cegou os olhos daquela multidão? Porque ele estava para ser linchado. E ele simplesmente passa no meio deles e vai embora. E vai embora. E aí que ele deixa Nazaré, então, né? No versículo 13. Isso aí se encaixa, então, no versículo 13. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E ele vai se voltar agora para as nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E o versículo 17, ele vai começar a pregar. E a pregação dele é a mesma de João Batista. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista era o que a gente chama de evangelho do reino. Era um evangelho que avisava que o rei estava ali. Tem uma tradução que fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Eu não lembro se é atualizada que fala isso, mas está errado. A versão correta é: o reino de Deus está entre vós. Porque ali estava o reino de Deus entre eles, porque o rei estava entre eles. E onde o rei estivesse, o reino de Deus estava também. Não é? Naquele momento, o reino estava na terra em Cristo, na pessoa de Jesus. Ele foi embora depois, ele partiu daqui. O reino fica em mistério agora, até que ele volte e se manifeste em glória para reinar. E aí ele vai estabelecer o reino visível de 1000 anos ali na terra de Jerusalém. E agora ele vai então pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino tem essa característica de arrependei-vos, porque os judeus tinham que se arrepender do seu afastamento
da sua rejeição de Deus. Eles tinham sido colocados como os guardiões da lei, das escrituras, dos profetas, do que eles foram agraciados com tantos profetas e, no entanto, eles eram pecadores culpados de terem matado os seus profetas e terem rejeitado as escrituras, rejeitado a lei do Senhor, que lhes foi dada por intermédio de anjos. A gente sempre fala que a lei veio por meio de Moisés, né? Mas na realidade quem entregou a lei para Moisés foram anjos. Foram anjos. Isso você encontra em acho que 2 ou 3 passagens do Novo Testamento. Então, o arrependei-vos aqui era necessário para preparar esse povo moralmente para aceitar o seu rei. Eles eram culpados, então eles tinham que se arrepender. É diferente, hoje nós não pregamos arrependimento. Por quê? Porque as pessoas não tinham compromisso com a lei ou com os profetas. O gentil nem sabia de lei, nem sabia de profeta, não sabia de nada. Então a gente prega, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas para eles era necessário pregar primeiro o arrependimento. E Pedro também, na formação da igreja, a sua audiência ali era formada por judeus. Judeus de diversas nações. Então ele tem que falar para eles, arrependei-vos e sede batizados, não é? Diferente do evangelho que nós pregamos hoje. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.